As dores do crescimento. Vamos falar hoje das dores do crescimento. E aqui a ideia não é falar de todas, mas acho que eu vejo como as principais. E vamos falar hoje de 5 dores do crescimento. A primeira, que eu vejo como uma grande dor para quem quer realmente crescer, é a dor de lidar com crenças limitantes, né? Com pensamentos, com padrões de pensamento que muitas vezes a gente aprendeu, a gente carregou, a gente absorveu ao longo do tempo, mas que não são produtivos, que nos trazem os melhores resultados. Então, esse acaba sendo um primeiro desafio e como uma primeira dor, porque é necessário enfrentar crenças limitantes. Muitas vezes a gente desenvolve pensamentos medíocres de várias maneiras, ou medrosos, coisas que, atitudes ali, formas de pensar que levam, que às vezes até nos impedem de agir, quando a gente pode agir, pode obter resultados melhores. Então essa é uma primeira dor do crescimento, muito importante para tratar. Para a gente pensar nisso, né? Porque quem deseja crescer muitas vezes acaba lidando com isso de alguma maneira, né? Uma outra também, a segunda dor do crescimento, é a dor de agir sem saber previamente o resultado. E aí, agir com base muitas vezes na coragem. E eu vi uma citação uma vez muito interessante, numa apresentação, que os nossos passos mais importantes são feitos trêmulos. Os nossos passos mais importantes muitas vezes são feitos sem plena convicção, sem saber o resultado. Então, e aí o desafio dessa segunda dor é de realmente de navegar pelo desconhecido. E é navegar mesmo, é ir lá e enfrentar, e se colocar em meios diferentes, em locais diferentes. Então, isso é um desafio, né? Isso acaba sendo um tipo de dor também para quem se desenvolve. Lógico, dependendo do perfil da pessoa, isso vai ser uma dor maior ou uma dor menor, mas é um desafio também. E nesse mesmo sentido também, é dor de se colocar num estado de vulnerabilidade. Eu falei aqui sobre vulnerabilidade em um outro momento aqui, e muitas vezes, né, a dor de agir sem saber previamente o resultado também se encaixa nisso, né, de se colocar numa situação em que eu sou vulnerável, estou como vulnerável. Então essa é uma segunda dor do crescimento que muitas pessoas enfrentam. Essa eu vejo como uma que acaba sendo bem geral, no geral, e assim, bastante genérica. Muitas vezes acabamos tendo que lidar mesmo com essas coisas, né, de agir sem saber previamente o resultado, né. Agir ali com base na fé, na coragem, na ousadia, no desejo, na ambição de ter uma vida melhor, ter um mundo melhor de alguma maneira. E um terceiro tipo de dor que eu vejo também é como a dor de aprender coisas novas. E isso é porque, independente da pessoa aprender, gostar de aprender ou não, gostar de se dedicar para sentar para aprender alguma coisa, independente da pessoa gostar ou não, mas aprender custa caro. Usar o cérebro custa caro. Nosso cérebro consome muita energia. Aproximadamente 25% da energia que a gente consome, até dormindo também, o cérebro consome muita energia. E o fluxo sanguíneo, eu estava vendo esses dias, aproximadamente também 25% do fluxo sanguíneo vai pelo cérebro, passa para o cérebro. Então o cérebro consome muita energia, aprender custa caro, criar novas conexões custa caro. E o que é aprender? Aprender é criar novas conexões no cérebro. Então isso também custa caro. Custaria energia, é necessário gastar energia para fazer isso, gastar energia para aprender. E uma quarta dor também do crescimento é muitas vezes a dor de olhar para dentro de si. Porque não é que a ideia é que isso não seja uma dor, mas muitas vezes é uma dor. A gente olhar para dentro da gente, enxergar traumas, enxergar medos, enxergar assombrações, que muitas coisas que não existem, mas que são ilusões, lidar com ilusões que nós temos, que a gente cria, neuroses e muitas coisas, e padrões que a gente acabou criando ali. Então acaba sendo uma dor a gente olhar para dentro da gente, perceber essas, eu não vejo como fraqueza, mas como perceber os contextos mesmos e aceitar, né? Até uma frase muito interessante do Carl Jung que ele fala sobre isso, que quando a gente aceita isso, a gente pode ir para frente e ver outras coisas. Então às vezes olhar para dentro da gente acaba sendo uma dor também, olhar e perceber coisas que a gente olha, ver coisas que às vezes você jamais gostaria de ver, ainda mais dentro de você, ainda mais com você, fazendo parte de você, fazendo parte da sua história. Então essa é uma dor também, uma dor do crescimento também.
E uma última aqui, mas não menos importante também, é a dor física, a dor do cansaço físico. O cansaço físico de ter uma vida ativa, de ter uma vida produtiva, uma vida que a gente está sempre procurando fazer coisas para alcançar os objetivos ali estabelecidos, alcançar as metas estabelecidas. Isso também há um tipo de dor, há um cansaço nisso também. E isso também leva à necessidade de a gente pensar até em descansar também nisso também, né? É uma forma também de lidar com essa dor também. Então, essas aqui são as dores do crescimento, as maiores dores. E para fechar, uma coisa que eu tento aplicar, e eu vi isso na minha filha também, agora que minha filha está crescendo, se desenvolvendo, essas dores, muitas vezes a gente passa por elas, mas a ideia é passe por uma de cada vez, passe por uma coisa de cada vez. Sem tentar antecipar não funciona. E eu vejo minha filha era passando por muitas coisas, mas mesmo ela passando ali, os dentes estão nascendo, há muita dor, às vezes a febre, há um desgaste ali, mas mesmo aquilo ali, se ela fosse pensar em todas as dores que ela vai passar no futuro, que os dentes vão nascer, os dentes vão crescer, depois vai ter que arrancar para nascer os outros permanentes, ela não viveria nem sorrindo. Então, mesmo com os dentes nascendo, mesmo quando ali ela ainda continua sorrindo, continua brincando e continua aproveitando a sua vida. Então, a gente aprende até com a criança também, né? A ideia é enfrentar uma dor de cada vez, uma coisa de cada vez, essa é a ideia. Então, essas são as dores do crescimento. E você tem alguma outra dor do crescimento que você considere também que seja importante? Coloque aqui também, escreva aqui também, compartilhe com a gente também, caso você sinta esse desejo também.